Começando um estudo aqui semanal para a semana do dia 22 de janeiro. E antes eu começo a falar meu preparo para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Se inscreva aí embaixo e bora pro gráfico. Começando pelo dólar, tempo gráfico mensal. O que aconteceu esses dias aí? Essa semana praticamente, deixa eu só dar uma olhadinha no gráfico semanal, não mudou nada. Então, no mensal aqui, deixa eu tirar tudo que eu tenho anotado para relembrar. Estamos ainda em canal de baixa, é região do meio desse canal. É região do meio, então tem um canal aqui, uma LT, estamos na região do meio. Pelo jeito tá segurando, travando aqui nessa região desse meio. Por enquanto, o candle de janeiro não rompeu nem máxima e nem mínima do de dezembro, sendo que o candle de dezembro de máxima a mínima são uns 180 pontos, então praticamente faltam aí uns 8 pregões para acabar esse mês e não teve rompimento de máxima e mínima. Tá com cara que vai fazer um outro padrãozinho nesse fundo, espero que não aconteça isso. Vamos para as probabilidades aqui. A intenção, o que eu quero que aconteça é que teste esse fundo aqui. Eu comentei que formou um padrão 1, 2, 3 de venda, que a mínima de novembro foi rompida pelo candle de dezembro. Só que esse candle de dezembro aqui, ele foi um candle de rejeição. E o candle atual está sendo positivo. Qual que é o problema desse candle atual positivo? Também pode formar um 2, 3 agora de compra, ainda mais que é uma região aqui de trava. Só que se esse candle de janeiro vir a fechar pequeno assim, nem acionar a máxima de dezembro, fechar de rejeição, ele pode ser apenas um respiro da pernada de baixa para voltar a cair, tá? Então, deixa esse candle se manter assim, tá tudo bem, porque aí o cenário de baixa ainda fica mais forte. Mas se fechar um candle desse tamanho assim, aí já fica bem complicado, porque a força vendedora pode indicar que já está fraca. Então, por enquanto, ok, nada do mensal alterou, dentro do candle de novembro por enquanto, na verdade dezembro. De médias, nada a ressaltar, média de 20 ainda tá flat. Aqui o gráfico do dólar, ele tem divergências a respeito do Selic, inflação, algumas coisas, alguns cálculos que afetam o gráfico, tá? Então, aqui a gente tem o dólar a R$2, essa região aqui de 2005, mas no outro tipo de gráfico parece quase R$8. Então, nem gosto de ficar olhando mensal, porque o canal de Kelt não tem muitos registros, é meio estranho, médias também. Se for olhar por médias aqui, não tem mais registro aqui para trás, bem estranho. Não gosto de olhar tempo gráfico maior, médias aqui não. Então, IFR tá ok. É bem normal do dólar ficar com IFR ok. Teve um movimento bem atípico aqui por causa da pandemia, mas o resto da época, sempre normal IFR. Já em relação ao semanal, o que a gente tem aqui? Relembrando, né? Arrumar aqui, não sei porque a CLT fica mudando toda hora. Deixar assim. Tem esse canal de baixa. Este canalzinho aqui. O preço está querendo buscar essa região superior. O candle dessa semana foi o primeiro candle depois de um bom tempo aí, praticamente sem fechar com candle de convicção. Fechou um candle de convicção. Por enquanto, aquele cenário daquela figura do ombro, cabeça, ombro, pode acontecer. E só vai ser quebrado esse cenário se eu pegar dessa pernada aqui, marcar a retração, romper o 61 para cima. Aí já era possibilidade de oco. Essa barra da semana anterior, achei até que iria já testar essa máxima desse caixotinho, não testou, não rompeu, então fechou ainda dentro do caixote. Então não posso confirmar nem que talvez vai haver o rompimento essa semana, porque pode trollar a gente e fechar um candle negativo tipo essa aqui e voltar para dentro desse caixotinho. Então, desde praticamente a primeira semana de novembro, não andou o dólar. Está travado, travado. Médias, não tem por que eu ficar olhando também, mas atualizando aqui, a média 200, que semana passada eu falei que ela estava virando, ela está virando cada vez mais para baixo. E isso é interessante, porque vai ser a primeira virada dela para baixo, depois de muito, muito tempo. Então, ela apoiando o movimento de baixa vai ser perfeito aí para a gente ver o dólar em queda nas próximas semanas. Outra coisa, IFR tá ok. Bem tranquilo aqui, a última vez que acionou foi aqui nessa época, até comentei que caiu de forma esticada e depois corrigiu bem forte. Então, do fundo a esse topo, subiu aqui uns 500 pontos, muita coisa. Aqui também chegou a acionar,
Deu uma correção boa também, uns 200 pontos, e tá ok o IFR aqui. Voltando para estudos aqui, então, candle grande ainda não rompeu essa região dessa máxima. Já em relação ao diário, que fica mais fácil de ver, os detalhes dessa mini lateralidade, eu já tô ficando um pouco preocupada. Vou tirar aqui algumas coisas, tirar isso aqui, tirar isso, tirar essa linha azul. Então, ainda essa região aqui da linha preta marcando a resistência e essa região do caixote marcando o suporte. Então, lateralidade. Só que dentro dessa lateralidade, está formando agora um padrãozinho que é preocupante. Eu espero que isso aqui não aconteça. Já temos o ombro, cabeça, Jesus Cristo, segundo ombro. Se isso aqui se confirmar, vai romper essa máxima, tá? Porque fez o rompimento da mínima aqui embaixo, rompimento falso. Então, o que eu posso fazer, que eu vi isso no vídeo do Vlad? Eu pego essa mínima aqui que teve, traço... Opa, peguei, foi círculo. Retângulo. Pego essa mínima aqui, vejo quanto que foi de rompimento falso e se romper máxima, que é essa região dessa linha aqui, traço para cima para a gente ver a possibilidade, caso seja um rompimento falso, pelo menos vai buscar essa região aqui, onde que está o fim do caixotinho. Mas eu não quero que isso aconteça. Mas, se acontecer, vai coincidir com retração dessa pernada de baixa, região de 50%, 61%, possível trava para voltar a cair. Mas a gente tem liquidez aqui nesse topo. As duas regiões que nós temos de liquidez não é mais nem essa região aqui de baixo, porque já pegou aqui. Nós temos agora essa daqui de cima, tem muita liquidez, e essa aqui de baixo do macro, que está longe. E detalhe, essa daqui de cima... O movimento que está fazendo desde fim de dezembro é de um pivô de alta. Então, movimento de alta, uma correção que travou em 2/3 de força compradora, testou o topo, está fazendo um respiro para romper essa máxima, pegar esse movimento aqui, essa liquidez aqui. Ele está acumulando para querer romper. Então, se prepare que talvez essa semana a gente pode ver o rompimento dessa região aqui. O cenário, então, mais assim, nos próximos dias está para rompimento dessa região, mas o macro continua ainda a visão de queda. Em relação a médias, uma bagunça, porque o mercado está travado. 60 minutos, o que a gente pode ver mais ainda essa possibilidade de estar formando aqui a pernada de impulsão, correção e testar essa linha preta. Está muito próximo em questão de pontos. 40 pontos dá para fazer em questão de um dia, se quiser. O movimento aqui nos 60 minutos está formando uma figura boa para favorecer o movimento de alta, que é uma bandeira. Então, tomar atenção em relação a isso aqui. E essa bandeira está ancorada pelo movimento de retração dessa pernada de alta. Então, o primeiro nível aqui segurou. Deixa eu ver se foi o primeiro nível mesmo. Pego do fundo, pego a região de topo. Região de primeiro nível, segurando para ser bandeira de alta. Para testar essa máxima aqui. Médias, não tem por que olhar. Se no diário está flat, aqui também vai estar praticamente lateral. VWAP, travado. Está em torno da VWAP aqui de janeiro, sem afastamento. Então, bem travado no mês. Inclusive, lembrando, o candle de janeiro mensal é um candle pequeno. 5 minutos preparando já para amanhã. Dá para ver claramente como está esse movimento aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar uma LT, movimento de baixa, LT dos fundos, recomendo que vocês marquem também. Deixem aqui marcado. E vou duplicar essa LT. Olha como está tendo uma certa divergência. Na hora que eu duplico, muda o jeito. E vou colocar aqui em cima. Dessa forma, enquanto o preço estiver aqui, está dentro desse canalzinho que pode ser uma bandeira de alta futuramente aí. Gap, amanhã. Problema do gap. Se abrir praticamente sem gap, nessa região, médias todas estão sem tendência. Todas. E está fechando em torno da média 200, que é a 20 dos 60. Então, sem tendência. Em torno da média 200, precisa sair da região dela, precisa ficar longe dela, se afastar rápido. Mas vamos supor que aconteça alguma coisa e abra com gap de baixa. Tomar muito cuidado com essa LT, que vai servir como uma confluência, tá? Pode travar nela. Retração também dessa pernada ainda, que ainda falta pegar 50%, o 61%, então 50% aqui embaixo, 61%, e pode dar gatilho de reversão, tá? Pensando em retornar para esse movimento altista. Por que pode dar? Porque o dólar está muito altista. Aqui, por exemplo, na sexta-feira, abriu esticado, possibilidade de reversão, não deu bons gatilhos aqui,
mas fez um movimento de só procurar uma região de fundo melhor para se comprar, mais barato, e jogar o preço para cima. O que aconteceu na quinta-feira? Mesma coisa. Fez a mesma coisa. Na quarta, aqui já foi um movimento forte de alta no gap, mas ficou travado, porque o canal de Keltner, já falei, quando chega nele, ele tende a deixar o mercado travado para o Keltner acalmar e depois ter tendência de novo. Então, tô esperando essa tendência acontecer aí, espero que aconteça essa semana, não fique travado. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação aqui ao índice gráfico mensal, e que a gente teve aqui praticamente essa semana. Gráfico mensal, deixa eu tirar a retração. A gente lembrando, né? O ombro, cabeça, ombro invertido que eu falei, rompeu a linha do pescoço, deu candle de ignição. Esse candle aqui estava com cara mais de exaustão, pegou a liquidez dessa máxima histórica. Subiu de forma esticada, esse candle aqui de dezembro fechou de forma esticada, longe da média 20, com IFR acionado para compra, sobrecompra. E no mensal não acontece sempre isso. E aí está acontecendo esse padrão de correção. Só da abertura de janeiro até agora, praticamente já caiu em uns 7.000 pontos mais ou menos, muita coisa. Voltando aqui, o candle de janeiro, ele está fechando muito bonito. Fechando de força vendedora. Praticamente, desde o início do ano, é só queda para o Ibov. Essa sombra que teve aqui foi porque sexta-feira teve uma correção, porque se não fosse por isso, ia ser um candle grande. Faltam 8 pregões, vamos ver se nesses próximos 8 dias vai ter defesa compradora e o candle acabar fechando com uma rejeição aqui embaixo, e só com essa parte de corpo aqui. Vamos ver como que vai ser. Porque era esperada essa correção é necessária, era necessária, ainda é. Pode vir a cair mais um pouco? Pode. O máximo que seria interessante é essa região travar aqui. Passar disso aqui já fica complicado, porque o cenário, se eu desenhar, vai ficar feio. Então, ombro, cabeça, ombro, pullback, um respiro, né? Ignição, aí quebra. Então, o cenário não vai ficar bonito se tiver essa quebra aqui. É melhor que trave até aqui. E talvez volte, porque o movimento de alta para o Ibov aqui ainda está muito forte. A longo prazo, se vocês puxarem o gráfico do Ibov, o Ibov só tende a subir praticamente. Demora, mas vai aos pouquinhos. Aqui, então, aguardar esses próximos dias para a gente ver como que o candle vai fechar. Domingo que vem vai ser já bem interessante, porque só vai faltar 3 pregões no domingo que vem para acabar o mês. Aqui em relação às médias, está afastado ainda da média 20, mas não está sobrecomprado mais no mensal. Já em relação à média 9, também está afastado, vai coincidir com essa região aqui desse pullback que a gente tem, então pode ser um possível bloqueio também para chegar, mas é o bloqueio que coincide com essa região aqui, ó, a linha do pescoço, então tranquilo. Já em relação ao semanal, olha, 3 candles aí de baixa bem forte, formou aqui um retorno em A. Agora que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com essa região dessa mínima aqui, ó. Se romper, vai confirmar pra gente uma projeção aqui, um pivô, que a gente vai ter que marcar alvos para baixo para ter possíveis confluências de trava. Eu espero que isso não aconteça. Fair Value Gap, a gente teve Fair Value Gap? Tivemos. Inclusive já foi preenchido uma delas, que é esse Fair Value Gap aqui, entre o candle 49 e 51, preencheu essa semana anterior, e nós temos mais um aqui embaixo, ó, essa região. Lá embaixo também, mas bem pequeno, é a região da ignição, mas essa daqui, pela região que ela está, a questão de confluência, que não sei o que, um tanto de coisa aqui, ela pode ser buscada. Ela pode ser buscada, o preço cair para buscar e fechar esse Fair Value Gap. O primeiro já foi fechado então. E a máxima histórica não está servindo como troca de polaridade, rompeu. Ignorou essa região aqui dessa máxima histórica, esse caixote que eu tenho marcado aqui. Em relação às médias no semanal, saiu da sobrecompra também, está indo buscar a média de 20.
Média 9 foi rompida, aqui ela teve uma quebra, mas o movimento foi muito forte, a gente pode ver um repique, tá? Talvez amanhã, por exemplo, nos próximos dias, já que aqui é no semanal, um repique, movimento de alta, é normal, porque a média de 9 aqui foi o primeiro toque dela depois de um bom tempo sem testar ela. É normal que esse repique venha acontecer. Repiquezinho de alta bem saudável. Fora isso, depois a média 20 vai coincidir com tudo que eu falei, que é a região de trava aqui embaixo, com o Fairvalue Gap para fechar, com a linha do pescoço do Okoi, com retração de fibo, muita coisa aqui. Então, região de trava máxima, passou dela, imagina quebrar a média 20 aqui, vai ficar complicado. Onda de Elliott também tá tranquilo, era necessário, então onda 1, 2, 3, 4 tá formando, a quinta ainda vai acontecer. Então, tranquilo essa correção. Esticou, época de realização, perfeito. Em relação aqui ao diário já, o que a gente tem no diário? Tirar esse canal aqui. O diário, a gente teve um gap aqui, tá? Mas é por causa da rolagem de contrato que teve em dezembro. Se eu for olhar o Ibov que não tem gap, a gente consegue ver aqui, essa região tá preenchida. E a mínima desse dia que teve 13 de dezembro, que foi um dia muita coisa aconteceu. Foi rolagem de contrato, foi decisão à taxa de juros, uma loucura. Aqui, praticamente quase que a mínima pegou, tá? E o candle do Ibov fechou em forma de PFR e o candle do índice fechou PFR cor negativa. Mas vamos olhar e considerar mais a questão do Ibov. O Ibov, por ter fechado assim, nessa região aqui, preenchido o Fairvalue Gap do diário também, que era essa região ampla aqui, ó. Ampla. Fechou com PFR. Diário, tá com IFR ativo? Vamos ver aqui. Está em região com FR ativo aqui do diário. Ibov. Vamos confirmar se o índice futuro também tá? Também está com IFR sobrevendido. Então, a região de possível trava aqui. Retração de FIBO da pernada? Cravou o primeiro nível. Região de troca de polaridade? Região de troca de polaridade. Então, tanto no índice futuro quanto no Ibov são possíveis regiões de trava aqui. Em relação a VWAP, eu prefiro olhar em tempos gráficos menores. A média 20 está apontada para baixo no diário, a 200 está para cima. É normal que essa correção venha acontecer porque está muito longe a 20 com 200. Então, era surpreendente acreditar que no final de dezembro tinha gente querendo comprar, com um movimento tão esticado assim, próximo de Keltner, que não é normal de chegar no diário. Então, se alguém está assustado com essa correção, não deveria estar surpreso, porque graficamente era para acontecer, só que está surpreendendo pelo fato que está caindo reto aqui, praticamente o mês já devolveu, deixa eu ver quantos por cento, aí uns 6%, e está quase anulando o movimento de alta de dezembro, tá? Falta pouco. Em relação aos 60 minutos, 60 minutos aqui fez uma configuração bem interessante. A gente teve a deriva, fechou dezembro esticadíssimo, abriu janeiro com gap de baixa, não preencheu esse gap aqui ainda. Dizem que gaps tendem a ser preenchidos um dia ou outro, então talvez no futuro a gente vai ver esse gap sendo testado, um movimento de alta e aí busca aqui. Em relação a ondas de Elliott, tivemos onda 1, 2, 3, 4, 5. Falei que correção ABC é complexo. Enquanto a gente não tiver o início de uma tendência, não tem como reanalisar isso aqui. Aí tivemos uma tentativa de um fundo duplo, não foi. E aí acabou formando um topo de continuidade. Foi a tendência 1, vamos continuar aqui embaixo. Reacumulou, fez uma nova tendência de baixa. 1, 2, 3, 4, 5. E agora tá querendo corrigir, porque tem região para travar aqui no 60, ó. Canal de Keltner. Média 20 super afastado da média 200. Olha afastamento. Isso aqui não é normal. Extremamente afastado. Tem a questão agora da VWAP, né? Que a gente está nos últimos 8 pregões aí do ano. E a VWAP está longe do preço. Então é normal que venha buscar a VWAP. Questão de pontos aqui está uns 3.500 pontos mais ou menos. Aproveitar esses últimos dias então para ficar mais próximo da VWAP. É bem comum que faça isso. Comentei isso no estudo semanal da semana anterior. Aqui em relação aos 60 minutos, se eu marcar a projeção desse topo duplo para baixo, né? Último alvo cravado, então claramente aqui uma possível trava. O que vai acontecer aqui agora?
Fase de correção complexa de novo, ABC. Essa fase de correção ela pode ser para reacumular e voltar a cair. Acho que não vai acontecer isso. Eu acho que ela vai ser uma região de acumulação para começar a corrigir para cima, pela questão do afastamento aqui. Até porque, quando teve essa fase de acumulação aqui, a 20 estava próxima da 200, então voltou a cair. Agora ela está longe. É bem complicado de acontecer uma coisa dessa, de voltar a cair com esse afastamento da 200 aqui. O Ibov fechou com o PFR, então eu esperaria uma correçãozinha aqui bem interessante nos próximos dias, essa semana aí já. Em relação aqui ao gráfico meu oficial, e que eu tenho para marcar então, essa região dessa troca de polaridade aqui, eu vou deixar ainda, porque serviu aqui como suporte, rompeu, e quase que serviu como troca de polaridade aqui. Vou deixar essa região aqui, vai que o preço corrija, começa a buscar essa região, que é uma resistência, porque esse aqui não é resistência, isso aqui não é resistência, são resistências fracas, poucas vezes testadas. Agora essas aqui são mais interessantes, essas aqui de cima também. Então, caso o preço volte, né, a gente tem aí. E eu vou deixar essa linha preta porque no índice futuro é essa região desse fundo, mas o Ibov está em outra região. E essa linha preta aqui de baixo também vou deixar marcada porque serve como troca de polaridade dessas últimas regiões aqui, mas acreditando mais em movimento para cima. MED 20 já foi testada aqui, reagiu, testou aqui quase ela de novo aqui, reagiu, veio pela primeira vez um pullback agressivo forte, porque aqui foi gap, aqui não, foram candles mesmo, e agrediu ela, quebrou ela aqui praticamente. Então a gente pode ver um repiquezinho para cima, mas lembrando, fase de correção ABC é complexo, o movimento pode travar esse topo, voltar, travar no fundo e ficar lateral. Pode acontecer N probabilidades aqui. É a parte mais chata que nós temos. E ainda mais que, sendo a região da 20 do 60, é a 205. Então, operar em torno da 205 não dá. A gente tem que ter afastamento dela. E aí o movimento mais recente fez isso aqui. Será que vai fazer isso aqui? E vai romper essa região dessa máxima? Tô esperando por isso, hein? Então aqui no gráfico oficial eu vou marcar uma regiãozinha. Mais pelos 5 minutos. Vai ser bem interessante. Vai ser esse fundo aqui desse dia. Essa região que deu uma travadinha, o topo aqui de sexta-feira, e pode ser a linha do pescoço desse possível OCOI que a gente pode ver nos 5 minutos, para se afastar da média 200 e começar um movimento de correção de alta. Lembrando que correção, a gente vai operar contra barreiras, e não são apenas uma, duas barreiras, são várias. Várias. Barreiras de pernadas de retração macro, retração mais micro, retração dessa aqui. Então, tudo que for subir vai ter barreira, vai ter Keltner, vai ter média talvez de um tempo gráfico maior, uma resistência. Tem que saber que vai operar contra esses movimentos aqui. Então, a próxima barreira que nós temos é essa região, retração de quinta com sexta. Então, aqui, vai coincidir com retração. E é isso praticamente aqui do índice. Nada mais muito importante para ressaltar. Mas agora a questão de notícia, nós estamos entrando na terceira semana, na verdade, terceira não, quarta semana aí de janeiro, penúltima do mês. E o que a gente tem para essa semana? Nada tipo feriado, vencimento de alguma coisa, não, nada. Livre aqui de coisa importante a respeito de vencimento, feriado, Estados Unidos, feriado P3, payroll, etc. Mas nós temos algumas notícias, não tão relevantes assim, porque as semanas mais agitadas tendem a ser a primeira, a segunda e a última. Então, na outra semana pode ser mais agitado. Segunda-feira já é bem um fato que não tende a ter notícia relevante programada, então vai ser bem morno amanhã de notícia programada. O que pode acontecer de madrugada, coisas não programadas, é outra conversa. Terça-feira, também aqui a gente já vê passando o olho que são poucas notícias na terça, não tem nada, nem Brasil, nem nada relevante dos Estados Unidos. Quarta-feira, já tem aqui notícia importante na zona do euro. Depois aqui a gente tem algumas 9 horas Estados Unidos, todas com uma estrela, mas depois começa 11h30. Eu não sei se essa notícia vai sair realmente esse dia, porque é um tipo de notícia que às vezes muda
fala que vai sair quarta e depois tira essa notícia do cronograma e vai para outro dia. Mas o foco realmente vai ser quarta-feira aqui, PMI industrial, muito importante. Vejam bem que no mês anterior saiu 47,9 e estão projetando cair mais um pouco, industrial. E setor de serviços, no último mês veio 51,4, estão esperando a redução. Lembrando que esse tipo de notícia ele, tem como se fosse uma... Como é que eu posso explicar? Um padrão, uma linha que vai definir o que é bom e o que é ruim. Essa linha, ela é um termômetro, né? Tem 50. Sempre vai ser assim. 50 para baixo, o mercado está mais frio. 50 para cima, o mercado está mais aquecido. E na situação atual, está reduzindo aos poucos o PMI dos Estados Unidos, indicando que os juros está conseguindo controlar a inflação. Só que vejam bem, estão esperando aqui no setor industrial cair. Ele já está abaixo de 50, então o mercado já está frio. Estão esperando ficar mais frio. Qualquer coisa que venha acima disso aqui que estão projetando é mais um motivo para achar que juros não vai reduzir em março. E talvez nem em maio. Já o setor de serviços está ainda acima de 50, ou seja, está aquecido. Só que estão esperando uma redução. Qualquer coisa que venha acima disso, indicar que está mais aquecido, mais um motivo para juros não cair tão cedo. Depois tem estoque de petróleo, não é de movimentar. Aqui também não. Quinta-feira, a gente tem já notícia, mas é antes do pregão, tá? Então o gap já vai precificar no Brasil aqui. Reunião do CMN também não é de movimentar. Decisão da taxa da zona do euro não é de movimentar, ainda mais que estão projetando manter a mesma coisa aqui. Depois tem algumas 10h30 que pode movimentar, vai, com certeza, porque nós temos aqui PIB dos Estados Unidos. E olhem isso aqui, que dramático. Nós temos aqui que no mês anterior veio 4,9, né? Então, estão projetando que o último trimestre de 2023 tenha sido de 2%, uma queda forte. Qualquer coisa que venha acima disso também é mais um motivo para os juros não reduzir. Isso aqui é como se fosse o lucro que teve no quarto trimestre nos Estados Unidos. Pedidos iniciais para o seguro-desemprego, vai ter muita coisa 10h30, mas o foco realmente vai ser essa aqui. PIB, cuidado, quinta-feira, 10h30. Vendas de casas novas não tende a movimentar. Esse aqui também não. Aí sexta-feira tem PCI. Importante também. Aqui PCI 10h30. Estão projetando um pequeno aumento em relação ao mensal, mas o anual redução, então cuidado 10h30. Depois morreu sexta-feira, nada mais aqui relevante. Coisas que eu preciso ressaltar também. Monitor da taxa de juros, as apostas. Comentei sexta-feira que eu acho que estava acima de 50% as apostas que irão reduzir em março, já caiu para 46%. E agora as apostas estão maiores para quem acredita que vai manter os juros ainda em março. E aqui em relação a maio, as apostas para... Deixa eu ver... Para diminuir, estão aumentando para maio, tá? Aumentando para maio mesmo, já passou de 50% aqui. Então, eles já estão projetando que o Fed não vai conseguir reduzir em março. Aqui em relação aos índices lá fora, a gente teve o S&P renovando máxima histórica aí sexta-feira. E renovou. Tava cansado desse movimento dramático aqui do S&P de fazer pro back demorar. Só que olhem o que tá acontecendo aqui no S&P. Olha o candle longe da média 200. Olha como está esticado. Pegou a liquidez que tinha. Não é hora talvez de começar a realizar? Vamos ver, né? Espero que sim. Espero que não ao mesmo tempo, né? Porque se o S&P começar a cair, o nosso índice vai cair mais ainda. Então, deixa ele lá subindo. Deixa ele lá subindo e romper todas as estruturas dos movimentos de alta. Já o DXY confirmou um padrão aqui de figura ruim. Um OCOI rompeu e travou nessa região. Vamos ver se essa trava é para pullback e voltar a subir, tá? Mas o OCOI confirmado aqui, o movimento do dólar subiu bastante. Aí olha que a gente nem subiu tanto assim, tá? Dezembro aqui, final de dezembro, início de janeiro só foi alta e o nosso dólar tá estável. Tá se mantendo e o nosso índice que tá despencando. Lembrando, o candle mensal do dólar tá estável. Já o EWZ, ele praticamente fechou aqui nessa região, nesse gap que nós temos, tá? Esse gap que talvez vai ser preenchido. Tem essas coisas de
médias lá fora com os gaps que às vezes não tende a respeitar. Gap grande aqui, não sei, não gosto de ficar muito analisando médias lá no EWZ. Mas é isso, infelizmente fez o mesmo movimento que Bov, rompeu máxima histórica aqui. Máxima histórica não, do EWZ já tem outras máximas, mas considerando quando a gente rompeu o Ibov aqui máxima histórica, o EWZ rompeu essa região de resistência. Nós temos o VIX que estava em alta aqui no dia 17, acabou tendo uma correção bem interessante, então mercado com VIX assim caindo, fica bom para talvez a gente ver um movimento de alta para o índice nosso. Juros, teve uma correção no dia 19, espero que corrija mais, porque teve 3 dias de altas consecutivas aqui, e nesses 3 dias praticamente o índice não segurou as pregas, perdeu o fundo e foi perdendo nesse ano agora de 2024. Outra coisa que eu preciso ressaltar, petróleo. Travado. Mesmo com essas crises aí geopolíticas, guerra, não sei o que, segue travado. Travado aí desde final de dezembro. Não anda, tá? Tem que olhar também a questão do minério de ferro, porque lá em Dalian a situação da China não tá legal. E aí amanhã vamos conferir como que vai ser de madrugada, né? E antes do pregão também, se índices asiáticos vão abrir em queda, em alta, travado, europeu, como que vai abrir, o VIX, importante a gente analisar, e juros americanos também se vão abrir amanhã em quedazinha, para dar oportunidade a gente ver um movimento altista. Só que coisas que eu preciso ressaltar, que teve dias aí que o S&P estava subindo, o dólar, assim, tanto faz o dólar, mas o S&P subia e nós não subíamos, né? Índice futuro, praticamente todos da zona do euro subindo e aqui não subia. Por quê? Riscos internos. Tem algumas coisas que está preocupando aqui, mas já era sabido desde o ano passado, né? O risco fiscal, por exemplo. Tinham comunicado que iriam conseguir bater a meta de déficit zero esse ano, tipo assim, sem dívidas em relação ao PIB. E aí o Tribunal de Contas já está anunciando que o governo deve se preparar, porque pelos cálculos do Tribunal de Contas deve fechar com déficit, ou seja, prejuízo, dívidas praticamente. E aí o governo está estudando realmente analisar esses cálculos, ver, porque o janeiro está terminando aí, nós temos agora só 11 meses e até agora sem decisões a respeito da desoneração de folha de pagamento, que se a depender da decisão, se conseguirem largar essa desoneração, vetar, vai ter mais arrecadação, só que vai ter consequências do veto. O Congresso está a favor de manter, o governo está a favor de vetar. Tem essa discussão entre Congresso e governo. Tem a questão, deixa eu ver o que mais. Agora não estou lembrando. Segunda fase da reforma tributária, um monte de coisa aqui interna, início de ano, Congresso voltando, aí começa os bafafá, coisas internas. Só que isso é motivo para justificar o que o gráfico já estava cantando há semanas, que ia acontecer uma correção. A correção está acontecendo, nossos olhos aí estão vendo, e aí a gente fica tentando caçar fundamentos, mas o gráfico já estava avisando que isso ia acontecer. Então não é tipo o gráfico vem depois. Muitas vezes o gráfico está antes do fato acontecer. Deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. Uma coisa muito importante. Estrangeiro definitivamente largou mão da compra no Ibov, índice futuro especificamente. No Ibov não tem como negociar. Índice futuro. Então, aumentou a mão, tá? Tá na venda. Aumentou na quinta-feira, não sei sexta-feira o que aconteceu, vou saber amanhã. E o institucional nacional está aqui comprado, como sempre, dando liquidez. Vocês podem ver, acompanhar aqui, que eu sempre vou mostrando, que sempre quando o institucional está de um lado, no macro, o movimento está contra eles. Então, a gente vê aí que desde que o estrangeiro começou a vender índice, que foi aqui, vamos ver, quando eles começaram a tirar a mão da compra, né? Frear um pouquinho. 11/12, estava em alta ainda. Teve aquele dia 13 que subiu muito, né? Decisão da taxa de juros, eles reduziram a mão bastante, aproveitou para encher o carrinho de lucro. Foi reduzindo, 172. Dia 18, 121. Para o dia 19, 66. Aumentou um pouco, diminuiu de novo. Aí teve aqui feriado dia 25 Natal, chegou dia 26, reduziu muito aqui. E aqui já teve uma inversão. O local, né, já estava começando a vender.
Ele já estava começando a vender aqui desde praticamente do ano, início do ano passado. E aí, quando eles começaram a inverter a posição para compra aqui, para começar a dar liquidez, aqui, ó, foi também dia 26/12. Eles estavam vendidos, os últimos contratinhos posicionados deles foram dia 22/12. Eles começaram a inverter para compra e ainda o estrangeiro estava na compra. Tinha muito contrato e estava soltando aos poucos. Os dois comprados, muito estranho. Comprado e diminuiu a mão. Daí tá zerando aqui, né? E aí no B3 não funcionou no dia 29, nem no dia 1º. Chegou dia 2, olha o que aconteceu. Aqui teve um movimento estranho que o institucional ele vendeu e o estrangeiro aumentou aqui na compra. Estranho. Aí dia 3/1, foram os primeiros dias do ano, teve um movimento bem forte. Petro, Vale, uma bagunça. Eles estavam comprados estrangeiro. Diminuiu a mão dia 4, diminuiu a mão dia 5. E aí começou a zerar a mão praticamente. O investidor institucional nacional do dia 5 para o dia 6 aumentou muito a mão. O que aconteceu do dia 6 aqui, por exemplo? Vamos para o gráfico, dia 6. 5. Opa, peraí, dia 6. Dia 8. Dia 8 aqui foi um movimento. Depois de 1, 2, 3, 4. Tava no movimento lateral, ó. A fase complexa ABC que a gente consegue ver montagem e desmontagem, a gente conseguiu ver aqui, ó. Institucional desmontou e virou para venda e o estrangeiro praticamente zerado. Dia seguinte, dia 9/1, nós tínhamos aqui o investidor não residente estrangeiro já vendendo e o institucional começou a dar liquidez. Aí daqui para frente só foi, ó, venda, liquidez, liquidez, liquidez. Liquidez, 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 liquidez. Olha o tanto que o institucional ficou no dia 18. Olha quanto que ele está vendido nessa região. Montando aos pouquinhos. E aí, depois, vamos ver amanhã, sexta-feira como que foi. E ao longo dessa semana, o que eles vão fazer nesses próximos dias. Então é isso que eu tinha que ressaltar para essa semana. Vamos aguardar para ver. E domingo que vem eu volto para o estudo semanal.